Olá pessoal, mais um Papo de Artista aqui para você. Toda semana aqui a gente conversando sobre uma questão artística para a gente trocar essa ideia por trás do ateliê, por trás do estúdio, né? Abrir esse backstage aqui de coisas que todo artista ou todo criativo passa, mas às vezes não consegue falar, não consegue expressar, mas é comum a todos nós. Eu falo como pintora, escultora, fotógrafa e etc. A gente está lendo no nosso leitura comentada, no nosso Clube do Livro Uma Book Club, esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui é Arte e Medo, é um livro de 1993, tem um tempinho, escrito por dois artistas fotógrafos, né? O último aqui, Ted Orland, foi assistente do Adam Ansel, um dos caras mais maravilhosos assim de fotografia, um grande nome. Já pega um cafezinho aí pra gente bater um papo. E esse livro pequenininho, 124 páginas, a gente conversa um pouco sobre alguns assuntos. Só que o que a gente tem percebido lá na leitura comentada é que esse livro fala muito com pouco texto. Então, eu fico comentando e sempre tem mais para comentar. É uma coisa assim que é impressionante. Se a gente pegar uma frase aqui, né, a gente vai. Quer dizer, olha aqui. O pintor diante da tela em branco deve pensar em forma de tinta. Tá vendo isso? A vida do artista é frustrante, não porque o processo é lento, mas porque ele o imagina veloz. Seu trabalho é devolver a imaginação do possível. O momento da finalização é também, inevitavelmente, o momento da perda. Uma obra cresce quando se torna mais específica. A visão está sempre à frente da execução e deve estar. O que você faz pensar que isso seria um dia diferente? Responde, né, um mestre, um cara que estava perguntando que na cabeça a arte era melhor do que na vida real. Alguns exemplos, alguns poucos exemplos aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, aqui, já que a gente tem uma meia horinha, uns 40 minutos aí de bate-papo de papo do artista, eu queria trazer alguns assuntos em que eu pudesse aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui do que lá na leitura comentada, que a gente segue um ritmo de leitura, né? E a gente fala bastante, mas não dá para entrar tão a fundo. Então, quem já leu, maravilha. Eu li em 2004, quer dizer, 21 anos atrás, esse livrinho aqui, que eu comprei na faculdade nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo um intercâmbio lá. E foi um livro que está todo marcado, né? Eu li, e é um livro que está sempre no programa das faculdades. É um livro que, independente, né? Se a pessoa está falando de pintura, de música, de não sei o que, esse livro tá lá. Esse livro é o livro, cara, lê. Cara, você vai aproveitar muito. E eu li naquela época, gostei muito, mas é claro, agora com mais rugas e mais experiências, a gente lê com outros olhos. Isso acontece com livros muito legais em que a gente lê diversas etapas da vida. Pequeno Príncipe é um deles, que é o clássico da gente falar isso, né? Que é um livro que a gente lê criança, adolescente, adulto, e aquilo vai mudando, né? Eu acho que esse livro é um livro nesse sentido, tá? Então aqui existem vários pontos, mas eu queria falar com vocês a questão que a gente leu hoje na leitura comentada, até comentamos lá bastante, mas a questão da morte para o artista, a questão da perda para o artista, que é uma questão muito forte, né? E a gente fala de perdas em diversos sentidos, em diversas etapas, e aqui a gente vai conversar um pouquinho deles, né? Primeiro, quando você decide, e aqui ele vai falando isso, quando você decide fazer uma obra de arte, vamos falar de pintura ou, né, de escrita, não sei qual que é a sua, escreve a sua aqui embaixo pra gente. O artista vive diversas mortes e ele tem que ter a força de sentimento para passar por essas mortes de maneira muito tranquila, né? A primeira morte é a morte em que ele fala do imaginário e do real. O artista vai imaginar o que ele quer.
Então, eu quero pintar uma obra de arte, eu estou aqui pensando, nossa, vai ser assim, vai ser assado, as cores, né, a estrutura, a perspectiva, a linha do horizonte, o plano de fundo, pum, tá linda na cabeça. Ou tô imaginando um personagem, nossa, o personagem YZ, não sei o que, aí eles vão ter um romance, aí vai ser maravilhoso, aí vai acontecer isso, aí o conflito é esse, aí não sei o que é esse, e vou imaginar na minha cabeça, aquilo vai estar fantástico. Aí eu vou chegar ao seguinte, eu sou um artista. Vender obra da nossa cabeça é só para alguns artistas loucos aí que vendem obras invisíveis e ganham muito dinheiro com isso. Mas a gente não é esse tipo de artista, né? Então, o que acontece? A gente tem que materializar. Para a gente materializar, né, essa obra de arte, ela vai sair da sua mente, do imaginário, e ela vai entrar no mundo real a partir das suas ferramentas, né? Então, entre o real e o imaginário, já há um processo de morte. Que o cara falou assim, nossa, mas é tudo lindo na minha cabeça, eu não consigo tocar o piano corretamente. E o cara respondeu, mas você acha que algum dia você vai conseguir fazer essa transposição do que está na sua mente para o que está na vida real? Não. É como se fosse aqui um mundo regido por certas regras e aqui outro mundo regido por outras regras completamente diferentes, né? Faz uma referência como se fosse, você está fazendo uma arte no computador e você quer imprimir essa arte. Mal comparando, né? A arte do computador, ela está em RGB, né? Ela está brilhante porque tem a luz por trás, e ela está lá no computador, uma tela na sua frente. Aí você vai imprimir, vai virar a capa de um livro, vai virar, né, um art print, vai virar uma outra coisa. Ela vai necessariamente se tornar mais opaca, sem tanto brilho, porque, né, a tela a gente tem o brilho. As cores vão mudar, porque ali, né, os fótons e as frequências de luz são muito diferentes do que a tinta impressa. São duas regras e dois mundos diferentes. E você vai ter uma decepção. Necessariamente. Você vai olhar, você vai falar assim, ficou mais escuro, mas não era essa cor exata que eu queria. E necessariamente vai ter uma decepção. Você vai falar, cara, não era assim. Não tá como eu criei. E ponto. Você vai ter que viver com essa decepção. É isso que acontece. O imaginário é tudo lindo, é tudo possível. Né? Igual a gente fala, né? O Excel aceita qualquer fórmula, aceita qualquer coisa. Vai colocar o projeto de empreendedorismo na vida real. O cálculo financeiro não vai bater. É muito diferente essa vida do digital, né? Do que não existe, e para o físico. Então, isso é a primeira morte do artista. Ele entender que daqui para cá há uma morte. Uma subtração. Se você não quiser falar de morte, uma subtração. Ou uma diferenciação. Agora, daqui para cá, há outra morte também. Ele fala aqui no livro uma coisa muito interessante, em que quando a gente escolhe certos caminhos e quando a gente escolhe a cor, né, o formato, as palavras para personagem, a gente vai afunilando o âmbito de possibilidades. Então, é como se daqui para cá já existisse a primeira morte. Daqui para cá, aqui existe uma potência. O que pode vir a ser, né? Ainda é bastante. Não como aqui, potência 1, potência 2, vamos colocar assim. E daqui para cá, ainda há uma morte. Por quê? Aqui a gente está falando de potência. Algo que não existe ainda. Mas já há um processo ali de desgaste e subtração. Mas daqui para cá é a imaginação se tornando realidade. Aí há a morte enterrada. Aí há a lápide, a morte, as cinzas, há tudo enterrado. Porque quando a gente torna, né, essa potência, né, no real, a gente está falando o seguinte... Existe um artista que ele chama, um autor que ele chama Richard Sennett, se não me engano, me corrija, né? Um livro chamado Artífice.
A gente leu no nosso clube do livro há muito tempo atrás. E ele fala a questão da mão inteligente. É como se a gente estivesse conectando, né, o nosso cérebro à nossa mão. E que o artista em níveis potenciais, né, chama aí um Michelangelo, chama aí um Da Vinci, chama aí esses artistas, eles conseguiram fazer com que o seu cérebro vá para a sua mão e tornar a mão inteligente. Então, é uma mão que ela não precisa dessa trajetória, sabe? É uma mão em que o cérebro já está aqui. É tipo assim. E ela já pensa por si só, ela já vai sozinha por si só, ela já tem os mecanismos neurais aqui, ela tem memórias aqui e ela já faz, né? É como se fosse isso aqui, né? Ou isso aqui. Você entendeu, né? Eu vou dizer isso aqui ou isso aqui, tá? Então, fica com isso na cabeça. Richard Sennett, artífice, trazendo o conceito da mão inteligente, o cérebro na mão, a mão sendo um cérebro, né? E se a gente fizer assim, presta atenção nisso aqui, se a gente fizer assim, já parece um cérebro. Não parece? Um pouquinho. Parece um cérebro. Assim e assim. Já parece um pouquinho do cérebro. E artistas em grandes níveis, eles conseguem chegar lá. Então, a potência 1 e a potência 2, elas são reduzidas. O cara consegue fazer Davi, consegue fazer, né, a veia em mármore. Que loucura, que loucura. Se você estiver fazendo de argila, que você, né, você não está retirando do bloco de mármore, mas você está moldando pela sua mão e tem mais, né, você tem mais controle sobre o processo, cara, você muito possivelmente não vai conseguir. Você muito possivelmente vai quebrar a cabeça. O cara fez um bloco de mármore. Parecer que há um pano por cima do corpo. E o pano ainda trazia a forma do corpo, do mamilo, né, das veias e tudo mais. E ter a sutileza de um pano e um bloco de mármore. É o cérebro na mão. Na mão, totalmente. E aí, potência 1, potência 2, há o desgaste. Tem gente que consegue colocar potência 1 mais potência 2 sem o desgaste. Ok? Não somos nós, minha gente. E daqui para cá, a realidade. E a realidade vem brutal. E aqui a morte morrida, a morte matada, a morte, né, enterrada em cinza e não dá para voltar. E quando a gente está desenvolvendo esse trabalho, a gente tem um leque de possibilidades. Então aqui, quando a gente está escrevendo esse livro, a gente tem uma possibilidade gigantesca. Então, pum, mar de possibilidades. Enquanto você vai avançando, né, a primeira espatulada, a primeira pincelada, a primeira palavra que se coloca, a primeira frase, tá navegando num mar de possibilidades gigantesco. Tá aqui, ó, no mar de possibilidades. Ao ponto que você vai desenvolvendo as outras coisas, definiu a paleta de cor, definiu a perspectiva, definiu, né, os personagens, né, a personalidade do personagem, etc. Ao ponto que você vai encaminhando no seu processo de criação. E a obra evoluindo, aí tá 40%, 50% já feito. Você entra nesse funil, em que afunila as suas possibilidades. E ele fala aqui no livro, e que quanto mais você desce nesse funil, presta atenção, ele vai entrando no modo de encaixe. É como se você chegar aqui, né? Olha aqui, você chegar aqui, é como se você estivesse depois brincando de encaixe. A personalidade daquele personagem, ele já tem vontade própria. O autor, ele chega falando, a menina vai namorar o menino, e aí vão ser felizes, e vai ter um drama ali, né, das famílias não se curtirem, e vai ter não sei o quê, e vão fingir a morte, vão não sei o quê. Mas no meio começa a acontecer muita coisa que parece, eu tenho certeza que você já ouviu isso, parece que eles estão tomando... Só estou vendo o microfone, se está bom para vocês. Eles estão tomando vida própria. O artista sente isso. Quando você chega aqui no fininho, tá vendo no meu dedinho? É como se o personagem já tivesse vida própria. É como se a tela já tivesse vida própria, que aquela imagem já quisesse pular. E é um movimento de dentro da arte, né? Aquela argila já querer pular para finalizar, aquele personagem querer pular para finalizar, né? Ele querer domar
a sua mão, domar o seu pincel, o seu lápis, para que você já dê a ele vida real. E as possibilidades elas vão se finalizando, reduzindo drasticamente, até que vira a realidade, e aí a morte das potências e das possibilidades. Só que nasceu algo. E isso é representação da morte do processo criativo e daquela inspiração do artista. Aqui não nasceu um livro. Aqui morreu um livro. E ele era assim. É isso, né? Enquanto nasce, morrem diversos outros livros, personagens, histórias, fins, cores que poderiam existir. Aí se você falar assim, o espermatozoide, tá todo mundo lá, vamos nadar, vamos lá conseguir bater naquele óvulo, entrar naquele óvulo. Aí um consegue. É a morte de todos os outros que estavam ali na luta. E um vem à vida. Mas significa a morte de milhões mais de possibilidades. Esse paralelo, né? Pensa assim. Então, isso é muito interessante de você pensar. E quando o artista vai fazendo e as coisas vão morrendo, né? O artista que está atento, ele está criando um backlog, um registro de várias possibilidades das mortes que surgiram aqui. Então, esse personagem ficou junto. Esse personagem quis ficar junto. Mas eu vou criar um outro livro em que esses personagens, outros personagens e tal, mas que eu vou fazer com que a história vá em que, né, a mocinha morra. E aí o Romeu fique sozinho. E depois ele morre. Aí cria-se uma outra história. Aí depois fala, não, mas esse personagem, né, coadjuvante tomou forma e tomou um vulto muito grande, né? Eu vou criar uma história para esse personagem. Então, esse personagem coadjuvante morreu aqui. E nem tomou corpo, mas ele viu a potência e viu a morte dele aqui e falou assim, vou ressuscitar em outro lugar. Tipo, para quem viu, né? Como é que fala? Como é que é aquele seriado? Breaking Bad, né? Ou Breaking Bad. E depois surgiu um outro seriado que é do Carl, né? Que era um dos mafiosos lá, né? Aí surgiu um outro seriado do Carl, porque o Carl teve que morrer, né? Não o personagem morrer, mas se encerrar, vamos dizer assim, naquela história e, né? Depois não continuou. E aí ele criou uma outra coisa. Então, quando você está criando, você está matando. E você tem que ser esperto o suficiente, artista, para você fazer uma estrutura de backlogs de coisas que morreram aqui, mas podem ressuscitar em outro lugar. Não perca esses espermatozoides, né? Aqui pode surgir ideias que não sejam pertinentes para cá, e aquilo vai morrendo, vai afunilando, vai chegando aqui nesse funil, mas que vire uma outra coisa no outro momento. E aí você cria uma parte 2, ou um livro 2, ou um outro livro completamente diferente, né? E continua dali, entendendo que o seu backlog de cemitérios é um local também fértil para novos nascimentos, novas mortes. Mas o artista, ele vive assim, de ter que ser forte o suficiente em sua insegurança, em suas incertezas, para saber que ele vai estar num processo criativo de vidas e mortes, e ele vai ter que saber parir a coisa certa, num timing certo. Isso que eu queria falar com vocês. E esse livro aqui é um livro fantástico, faço convite para vocês, né, para lerem junto comigo. A gente está lendo ele inteiro, não é tão grande, juntos, trocando ideias e informações, né, tá no YouTube hoje gratuito, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje gratuito, e participe, porque a gente está fixando o seu hábito da leitura, lendo um livro clássico, fantástico, necessário,
né, aqui que você tem que ler. E é um livro que dá muito a se falar. Eu vou pegar alguns pontos daqui, né, que ele fala muito rápido, e vou trazer aqui para a gente estender esse pensamento, né? A questão do funil, fui eu que coloquei. Várias questões aqui, né, da morte e tal, fui eu que coloquei. Mas a gente precisa estender isso. Aqui, olha. Deixa eu ler essa frase aqui. O que torna a primeira frase tão difícil é que você fica preso a ela. Todo o resto fluirá a partir dessa frase. E aí, depois que você escreve as duas primeiras, todas as opções desaparecem. Olha o funil. Mesmo acontece em qualquer meio. As primeiras pinceladas numa tela em branco preenchem os pré-requisitos de muitas possíveis pinceladas. E as últimas só se encaixam naquela pintura. Elas não poderiam estar em nenhum outro lugar. O desenvolvimento de uma obra imaginada em direção a uma obra real é uma progressiva diminuição de possibilidades, uma vez que cada passo executado reduz as opções futuras para que apenas uma, aqui nasceu e morreu, das alternativas se torne realidade. Enfim, chega ao ponto em que a obra não pode mais mudar e ela acaba sendo concluída. O momento de finalização também é, inevitavelmente, um momento de perda. Para mim, um momento também de morte. E a gente vai perdendo aqui nas potencializações, né, e no funil da imaginação. Espero que vocês tenham gostado aqui dos nossos insights de hoje. Continue para mais episódios aqui do Papo de Artista. Se não viu os episódios anteriores, está perdendo, e vai lá para ver que está muito legal. Até a próxima, pessoal. Estamos juntos.